Bom dia, amigos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Hoje é dia 20 de janeiro de 2022, né? Às 5h45 da manhã. Ontem, no Facebook, no Instagram e pelos grupos do WhatsApp, eu falei sobre esse desenho, certo? E nele eu falei que o átomo está em... Ele consegue estar... Ao se expandir, o que é se expandir? Se expandir, ele ser gerado nele uma corrente elétrica, um movimento. É o andar. Ele pode estar em duas dimensões ao mesmo tempo, certo? Então, pesquisas feitas recentemente viram que a energia, o magnetismo do átomo se expande para vários locais. Por isso que um corpo semifluídico como esse, certo? Que é um corpo humano, mas semifluídico, ele pode estar, mas ele é fluídico, né? Não é semifluídico, ele é fluido. O que é o fluido? O fluido é uma nuvem, ou como nós dizemos dentro da eletricidade, é uma eletrosfera, mas menor do que o átomo. Ela gera um magnetismo, uma poeira atômica. Então esse fluido, os corpos semimateriais produzidos nos mundos quânticos, tanto os humanos como as colônias espirituais, livros, todos os objetos da quinta dimensão, é todo feito por fluido. Bom, estamos com esse vídeo, como vai estar dizendo aqui abaixo, entrando no estudo da quinta apostilha, quinta e sexta apostilha, certo? Então, esse aqui é o vídeo 2, porque o vídeo 1 nós falamos ontem, na semana passada, sobre a simbologia maçônica. Começamos a estudar sobre a simbologia maçônica. Então, vou falar para vocês o seguinte, veja. Vamos retornar ao estudo da quarta apostila, certo? Na quarta apostila, nós vimos que o último faraó do Egito, descendente de Osíris, a usar todos os ritos, foi o faraó Sequenerê. Sequenerê foi perseguido por José do Egito, pelo amando do faraó Apope, e os irmãos de José do Egito cometeram o assassinato junto com o sacerdote do templo de Mat de Sequenerê. Com isso houve uma revolta no Egito e foi tomado o poder de novo pelos egípcios descendentes de Osíris. Na apostila 4 eu falo que as palavras-chave originais dos ritos antigos egípcios foram perdidas. Algumas ainda hoje existem. Estão contidas no meio dos livros dos mortos do Antigo Egito, mas
passam despercebidos das atuais escolas iniciáticas, certo? Então, as palavras de paz. Então, mas os ritos, veja, os ritos continuaram os mesmos até o momento que a maçonaria deixou de ser operativa e virou apenas maçonaria filosófica. Veja, aí você vai dizer, você está falando só da maçonaria como escola iniciática. Estou falando da maçonaria, que é a mais conhecida aqui no Brasil. É a que muitos dos irmãos, cavaleiros da Nova Ordem de Cristo, gostariam de fazer parte, estudam. Então, é a mais conhecida, certo? Porque o mistério chama a atenção, na verdade, de todas as pessoas. É um arquétipo que chama muita atenção das pessoas. O que é oculto, o que é mistério, sempre chama atenção. Então, com a morte de Sequenerê, foi feito... Vou explicar para vocês como é feito o antigo rito de passagem do faraó. Veja, assim que o faraó assumia o trono como faraó, não apenas como faraó, ele era o rei espiritual do Egito, era o Deus reencarnado. Esse Deus reencarnado, ele passava a vida todinha se preparando para a morte. Ao morrer, ele fazia o seguinte: ele deixava o corpo e entregava fora do corpo, no mundo atômico, no mundo quântico, o trono ao seu filho, ao novo Horus. Essa cerimônia durava das 5 da manhã, aliás, das 5 da tarde, às 5 da manhã do outro dia, quando a estrela de Marte surgia ou a estrela da América surgia no horizonte. Ao surgir a estrela, era encerrado a cerimônia de iniciação do novo Horus. Ele já saía de lá como novo Osíris. Aliás, ele já saía de lá como novo Horus. O príncipe já saía como novo Horus. E o faraó morto já passava a ser o novo Osíris. A diferença é que nessa cerimônia havia um desdobramento corpóreo que hoje nós treinamos por meio da mentalização em casas espíritas, em centros, nos Hare Krishnas, em várias outras linhas que estudam a espiritualidade, muitos centros de espiritualidade, certo? O desdobramento por meio da mentalização. Eles usavam uma substância chamada QBW. Então, essa substância, ela era usada para fazer com que o faraó, com que esse átomo, veja, o Osíris, que era o príncipe, ele entrava em um coma das 5 da tarde às 5 da manhã. Era programado. Eles já sabiam que aquela substância ia deixar de fazer esse efeito. E ao se desprender, esses átomos dele estariam no mundo quântico. E aí faziam com que voltasse. Mas como era produzida essa substância? Veja, por meio de capacitores. O que é um capacitor? Capacitor é um equipamento elétrico que atrai os raios solares, as energias, e armazenam e depois distribui. Então,
O que era a Arca da Aliança? Era um capacitor que recebia a energia dos raios, acumulava e depois distribuía. Tanto é que, para poder manuseá-la, tinha que estar de roupas especiais, eram roupas de borracha, certo? Moisés, apesar que as pessoas acreditam que Moisés construiu a Arca da Aliança, Moisés já encontrou-la pronta no Monte das Oliveiras, lá no Monte Heredon, né, onde ele passou com todos. Monte Sinai. Estou confundindo, esqueci agora o nome do monte. Onde ele era bom, onde ele passou grande parte com o povo de Israel. Essa substância, ela também para o envelhecimento. Essa substância, ela tira a fome. Então, e como é produzida essa substância? Veja, mas antes vou falar da Arca da Aliança. Aqui no livro, Os Paradoxos da Sabedoria Oculta, de Eliphas Levi, ele fala o seguinte: tendo ele a concepção que Moisés criou a Arca da Aliança. Moisés, ao causar a construção da Arca da Aliança, fez uma concessão à idolatria do povo judeu e os bezerros dourados. Da Samaria foram depois meras falsificações os querubins da arca. Esses querubins eram esfinges de 2 cabeças. Havia 2 querubins e 4 cabeças. Uma de criança, uma de touro, uma terceira de leão e a última de águia. Era uma reminiscência dos deuses dos egípcios, Horus, Apis, Celurus e Hermonfita, símbolos dos 4 elementos e dos 4 pontos cardeais do céu. Eram também emblemas das 4 virtudes cardeais: prudência, temperança, fortaleza e justiça. Essas 4 figuras hieroglifas permaneceram na simbologia cristã e tornaram-se as insígnias dos 4 evangelistas. Bom, como vimos, o Moisés, ele aqui acha que ele construiu, mas eu acho que ele já achou pronta. Recentemente, no Monte Heredon, foi encontrado um templo e várias casas, uma comunidade, que tudo indica foi onde Moisés passou grande parte do tempo, nessa comunidade. E lá foi encontrado toneladas e mais toneladas de um pó branco, o mesmo pó branco que era usado nas cerimônias de iniciação e que os egípcios vendiam para outros reis para que ele se mantesse o mais tempo possível com o corpo sem envelhecer. Então, como era produzido isso? Um raio, épocas de raio, o raio botava-se na montanha, captava-se por meio de para-raios, esse raio ficava guardado lá dentro da Arca da Aliança. Pegava-se ouro, nesse Monte Heredon, existe muito ouro, muito ouro, muito ouro. Então, esse ouro foi transformado era transformado uma parte em barras de ouro, em objetos de ouro, para Moisés construir a fortuna que foi guardada
em Hebrom, nos túmulos dos patriarcas, e para que os judeus se tornassem os povos mais ricos do planeta, certo? Então, esse povo, e a outra parte era transformada no pó branco. Aí hoje em dia, por meio de um choque elétrico de alta tensão, esse pó branco virava-se raio, virava-se ouro. Para as pessoas leigas, ao transportar as mulas, aquilo era apenas um maná que alimentava eles. Mas ao chegar em Hebrom, no túmulo, era acionado de novo a arca, e a arca, em outro choque, fazia com que aquele pó branco virasse ouro novamente. Então, uma parte alimentava o povo, tirava a fome e dava substâncias de longa vida, ou na Idade Média, essa substância na alquimia era adquirida pela decantação. Hoje, essa substância é caríssima de se fazer, por isso não é usada mais nas iniciações. Outras... A medicina egípcia era muito vasta, muito evoluída, certo? A parte elétrica do Egito era muito desenvolvida, eletromagnética. Eles tinham um controle muito grande mental. Então, com o passar do tempo, com a morte do Sequenerê, continuou sendo feitas essas iniciações até Moisés. E Moisés levou essas iniciações para o povo judeu. Essas iniciações chegou-se a Davi, a Salomão. Então, para aqueles que estavam aptos para ter esse conhecimento, tinha-se esse conhecimento. Para aqueles que não estavam aptos para ter esse conhecimento, havia apenas a ideia do Deus dos exércitos. Porque aquelas pessoas eram pessoas mais agressivas, como hoje existem várias camadas da população, tanto brasileira como internacional, que acreditam numa revolução por meio das armas, né? São espíritos mais grosseiros, mais que acreditam que homens podem ser deuses ou são enviados de Deus, e esses homens, por meio da guerra, da violência, vão trazer a paz. A paz só vai acontecer quando cada um de nós nos colocarmos um no lugar do outro e possamos nos dar uns para auxiliar uns aos outros. Então, os rituais perderam apenas as palavras-chave, como eu falei anteriormente. Elas foram modificadas e então o que foi que aconteceu? Havia uma ressurreição. Veja, aquela ressurreição que Jesus Cristo fez era uma ressurreição iniciática, que após manipulação das pessoas que reorganizaram, ela passou a ser uma ressurreição do corpo. O corpo não se ressuscita. O espírito volta a habitar novos corpos, mas corpos que se dissolveram e viraram outras substâncias, viraram plantas, viraram adubo, eles jamais vão voltar a ser outros corpos. Outra coisa, vão ressuscitar. Jesus Cristo jamais iria contra a natureza. O que ele apareceu foi um espírito, usou o átomo dele e solidificou-se. E ali ficou aparente a pessoas.
Como eu vinha falando, a iniciação de Cristo aconteceu da seguinte forma. Ao entrar em uma caverna essênia, ao completar os 21 anos, ele foi iniciado Christus. O ritual Christus era o último ritual, era o ritual 22 dos essênios. Os essênios que pertenciam a uma linhagem dos filhos de Adão, que eu não vou falar agora para não me confundir, certo? E que vinham já do Egito, eles juntaram várias culturas. E essas culturas, uma delas era de guardar os conhecimentos abaixo dos subsolos, certo? Veja, eles tinham uma biblioteca, eles construíram várias vilas. Em uma delas havia um grande templo. Nesse grande templo, há vários andares abaixo do nível do solo, em uma montanha. Esse templo foi todo esculpido em uma montanha. Ele ficava esse templo guardando uma vasta biblioteca. Com a destruição das comunidades essênias, esses livros foram descobertos por Alexandre o Grande e levados para Alexandria, certo? Então, depois, nós, judeus, descendentes de Cristo, resgatamos essa biblioteca, levamos para as cavernas de Ezequiel e tocamos fogo na biblioteca vazia de Alexandria. E esses livros foram trazidos aqui para América do Sul em 1304, pela Ordem Templária. Bom, não sei se a natureza não desgastou-los, né? Mas vamos ver. No futuro, quando nós começarmos a fazer nossas pesquisas arqueológicas, vamos tentar ver como estão o estado desses livros na atualidade. Bom, são conhecimentos de toda a medicina, de toda a cultura, de tudo, dos últimos tempos. Vale ressaltar também, irmãos, que no Egito, as mulheres eram consideradas sagradas, certo? E esses ritos de adoração ao sagrado feminino foram subjugados, foram diminuídos com o patriarcado judeu. Então, nós, templários, apesar de ter um acordo financeiro com a Igreja Católica, apesar de fazermos os ritos católicos universais, não seguíamos o cristianismo construído pela Igreja Católica. E assim, assim como estou fazendo agora na Nova Ordem de Cristo, aos irmãos que têm um entendimento um pouco mais, como vou dizer a vocês, mais apegado a arquétipos religiosos, esses irmãos absorvem alguns conhecimentos. Os que são desapegados vão adquirindo muito mais conhecimentos. Por quê? Porque quando você se apega ao fanatismo, você não consegue enxergar outras realidades. Então sua mente fica pequena, não trabalha, não desenvolve o bem, não desenvolve o conhecimento, porque sua mente está programada para aquilo. Então, aí assim, tanto os essênios, como o Grão-Mestre Jesus, como nós templários, como nós agora, como dentro da maçonaria, tem gente que nunca sai de aprendiz.
Tem gente que vai para o companheiro, mas nunca chega a mestre. Tem gente que chega a mestre, mas não vai para outros graus, porque a mente dele só vai até ali. E ele não passa, não vai buscar mais conhecimentos. Deixa que os preconceito conceito pré-formados, quer por familiares, quer por parentes, no caso a mãe e o pai, quer por dogmas religiosos que impedem aquela pessoa de crescer, né, de evoluir, de obter mais conhecimentos. Então, esses preconceitos atrasam a evolução do ser. Então, o que é que nós fazemos? Nós não podemos chocar essas pessoas, porque assim como Deus quer que todos os filhos deles tenham conhecimento, mas não força eles a ter o conhecimento, nós também aqui não forçamos ninguém a ter o conhecimento que ainda não estão aptos a ter. Então, alguns conhecimentos que os essênios que eram passados, tanto de cura quântica, né, por meio do chakra, de posição das mãos, a utilização de ervas, cirurgias, a cura psíquica, alguns outros irmãos não tinham, porque eles eram apenas aqueles irmãos que trabalhavam apenas com a lavoura, com o campo, que produziam as casas, que produziam... Então, nem todos tinham esse conhecimento, nem todos eles chegavam ao grau 22 que Jesus Cristo chegou. Nem todos eles tinham a capacidade elétrica, de desenvolver a eletricidade como ele teve, né? Então, se faz necessário. Então, esses conhecimentos foi passado aos cátaros e a nós templários. E esses conhecimentos tornaram-se um perigo para aquele cristianismo construído pela Igreja Católica, que é um cristianismo diferenciado, né, do primitivo. E havia necessidade daquele patriarcado construído pela Igreja Católica e pelo judaísmo conservador, de diminuir a energia, a força da mulher. Então, as sociedades secretas que faziam ritos de adoração ao sagrado feminino, à fertilidade feminina, à energia feminina, eram perseguidas e abafadas. Então, nós templários, dentro das nossos castelos, que representavam os nossos corpos, eis um ritual que estou passando agora para vocês, eles representavam em alguns dessas partes do castelo eram feitos rituais às deusas Vestas, ao sagrado feminino de Ísis, a Ísis, rituais da fertilidade de Ísis, para que esses rituais eram considerados hereges. Então, por isso, houve a perseguição da Igreja Católica a nós, templários. A maioria do que é herege é o mais simples, é o mais puro do cristianismo, mas foi perseguido porque ia contra aos interesses de controle mental da igreja. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e na próxima semana falaremos mais sobre a simbologia maçônica e sobre as simbologias.
Analisem tudo, analisem a vida, analisem a si mesmo, se autoconstruam, se busquem, cresçam. Pois, com vazios essênios, colocava a mão no peito e dizia que a luz esteja com vocês e que todos vocês possam evoluir sempre. Muita paz, muito sucesso, muito amor. Que cada lição que vocês vão tendo em suas vidas sejam aprendidas como um meio de atravessar as pontes da evolução. Não desistam das suas vidas, dos seus sonhos, das suas buscas interiores ou físicas. Porque buscar as coisas físicas, por mais que se diga que é contra o crescimento divino, faz com que você gere a sua autoestima. Gerando a sua autoestima, você vai ficar bem em todas as suas fontes energéticas, inclusive de forma mais saudável. Muita paz a todos. Uma excelente quinta-feira, um incrível final de semana a todos. Muita paz. Love is silicon, I got the finish work.